E agora eu deixo com esse cara fantástico que está fazendo um trabalho sensacional. Guilherme, é contigo, cara. Valeu, Arthur, muito obrigado aí, cara. Eu falei, a gente passa essas coisas aí, mas é sempre pensando, pô, em estar junto, em participar e fazer todo o esforço que a gente faz. Muitas das vezes a gente nem sente quando vê essa interação com as pessoas, enquanto isso o pessoal estava aí no chat falando, participando. Queria agradecer também, né? Falei, Arthur, por me chamar, me puxar para essas coisas, que às vezes eu também tô meio travado assim. Aí às vezes, quando eu tô cabisbaixo, o Arthur também vai dizer, acorde, homem! E a gente tá sempre nesses horários alternados assim. O pessoal falou, pô, mas sexta de noite já é hora de tomar cerveja. Eu falei assim, não, em respeito ao Arthur que tá começando o dia dele, eu vou abrir o meu café aqui. Eu já tomei meu café aqui, derrubei tudo, fui fazer o café, aquele bulletproof lá que eu faço, né? Liguei o liquidificador sem tampa, aí melou tudo ali a sala, aí vim tomar aqui na mesa, derrubei na mesa e disse, pronto, já começou o dia arregaçando tudo, então vamos lá, né? Vamos pra frente na Semana Bean Expert. Isso, enquanto isso, eu já queria também deixar, o pessoal tá falando da equipe, né, o grande obrigado também a Laís e Neneto, que eu falei, nas outras semanas a gente fazia sozinho, gente, por isso que a gente precisava de um mês, mas graças a Laís e o Neneto, a gente conseguiu fazer isso em tempo recorde, se não fosse eles também, essa semana não saía, não. Ô Gui, a gente já teve quase 13 pessoas participando direto e indiretamente de uma Semana Bean Expert, né, contando com Kelvin, toda a equipe passada, Renata, Mariana, tinha muita gente, e nessa, basicamente, foram o quê? 4 pessoas, né? Principalmente nós dois fazendo aí essa transmissão. Então, cara, muitos desafios, a gente teve problemas técnicos, a gente agradece demais a compreensão de todos vocês, né? Porque foi uma semana, assim, do nada, mas a gente acha que é melhor a gente fazer alguma coisa imperfeita do que não fazer nada, né? Então, com certeza, se essa semana tiver trazido aí algum conhecimento para cada um de vocês, isso aí já tá valendo pra gente. Beleza, e pessoal, eu falei aqui, normalmente a gente tem uma dinâmica, mas eu fiz essa palestra, eu fiz uma palestra muito parecida na terceira Semana Bean Experts, e foi muito legal que pela primeira vez eu acho que a gente juntou todos os 4 Bean Experts na época, né, que tava o Renato, a Mari, o Arthur, e todo mundo participou, foi a coisa mais gostosa, então eu queria deixar aberto aí o chat, eu tô de olho, porque eu tenho outro monitor aqui, e eu falei, pô, mas se for pra tu ficar sacaneando o áudio assim também, eu vou mutar aí, pô. Pega esse áudio aí. Mas... Foi mal, tava mudando aqui o microfone, vai que é tu, eu tô mutado já. Não, eu falei, mas aí participe, né? E o pessoal no chat também fica de olho, porque vai ter pergunta para vocês aí. Eu quero que vocês participem. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Aí eu já ia perguntar, eu faria assim, já tava fora do ao vivo, agora vai. Vamos lá. Agora eu acho que já está indo. Então, pessoal, hoje eu vou trazer aí um pouquinho de como se comunicar efetivamente por e-mail e telefone. Foram algumas técnicas que eu aprendi lá nos Estados Unidos, que eles usam esses... Não diria teste de personalidade, mas é um pouquinho de autoconhecimento para você entender melhor como as pessoas funcionam e como é que você pode passar a sua mensagem de uma forma efetiva, como é que você consegue transmitir o que você quer passar e ver e ainda verificar se a pessoa entendeu a mensagem ou não, porque às vezes também não era a mensagem que ela queria, então não vai fazer sentido nenhum. Você falar o que falou, a pessoa vai ter essa desconexão. Então, hoje eu vou começar com a minha apresentação, vou falar um pouquinho das pessoas no BIM, dar a introdução a vocês ao SDI e chegar finalmente na comunicação. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Lobo de Carvalho, meus certificados acadêmicos incluem Engenharia Cartográfica na UERJ, eu fiz um intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras, que foi onde eu conheci o Arthur, lá na Rider University, em New Jersey. Eu também estudei na Michigan Technological University, que foi onde eu fiz o meu curso de cartografia. Depois disso, eu fiz a pós-graduação pela nosso BIM Zigurati, que foi o International Master BIM Manager. E com essa pós-graduação, eu consegui minha certificação no Canadá BIM Council, que foi no Certified BIM Professional nível 2.5. A BIM Experts, aqui a gente atua na difusão do conhecimento, né? Todos nós trabalhamos no mercado, nós temos as empresas com as prestamos serviços, então tem o Renato, que estava em São Paulo, agora está em Campinas, né? Não sei, ele se mudou a Sorocaba, mas se mudou. A gente tem o Arthur, que está na Austrália, e a Mari, que palestrou hoje aí. E eu falei, o mais legal desse slide, pessoal, é que nunca todas essas pessoas aqui
a gente se encontrou no mesmo lugar. Só teve uma vez que eu, Arthur e Mari, foi quando a gente se conheceu, mas a Mari não fazia parte da equipe BIM Experts, nós estávamos no mesmo evento, mas depois disso, o que é isso? Eita ferro. Gente, surgiu do nada, eu não apertei nenhum botão, viu? Terminou de renderizar. Pois é, não, e eu nem estava fazendo nada, antes eu fizesse, mas gosto assim. E a gente participou desse evento, foi onde a gente conheceu a Mariana e eventualmente veio a chamar ela a fazer parte da equipe. E essa foto minha com a Mari foi ano passado, tá, gente? A Mari entrou na equipe em 2016, 2017, por aí, 2017, né? Mas essa foto foi ano passado, 2019. Então, assim, foi a primeira vez que a gente se encontrou depois de dela ter entrado para a equipe. E também eu trabalho na DI Consultants, que é onde eu atuo, né, no mercado profissional, que é uma empresa dos Estados Unidos e Canadá, uma multinacional, são mais de 900 funcionários em 42 escritórios, e trabalhamos principalmente com projetos de infraestrutura e meio ambiente, mas numa parte que eu estou trabalhando muito é a parte de inovação tecnológica, né, que a gente criou o time Argus. A gente trabalha com as realidades aumentada, virtual e mista, nós criamos nossos próprios aplicativos, e também com a parte de drones para criação de modelos digitais e utilização, tanto nas propostas que a gente tem, nas propostas técnicas e comerciais, quanto em projetos executivos e básicos. Então, aqui é quem faz parte da equipe Argus, a gente tem o Zach, que ele é o cara que faz toda a programação, a Rachel, que trabalha com engenharia estrutural, e o Jack, que também é engenheiro estrutural. E na outra foto é o George, essa daqui é a nossa melhor foto junto, a gente não era tão colega assim, a gente até se encontrava, mas ele não gostava muito de bater foto. E esse daí, Arthur, eu falei, essa foto daí foi quando a gente foi fazer o treinamento de drones lá em Boston. A mulher dele que bateu a foto, eu falei assim, pelo menos eu tenho algum registro da gente junto. Então, assim, deixa eu aproveitar mexendo uma coisa aqui, agora foi. Então, essa daí é a equipe, o Jorge supervisiona a equipe Argus, né, dá a mentoria para a gente, foi ele que iniciou o processo de inovação de drones, e aí a gente está iniciando essa parte de realidade. Então, pessoal, as pessoas no BIM, né, quem aí vê o BIM, faz muito tempo que eu não vejo esses pilares, porque a gente, enfim, tem evoluído a conversa para outros patamares, mas eu acho sempre bom a gente voltar para o feijão com arroz, né? As pessoas no BIM, a gente tem esses 3 pilares, que é pessoas, tecnologias e processos, e um não existe sem o outro, um dá suporte ao outro. E como que isso daí funciona, né? As pessoas, elas são responsáveis pelos processos e tecnologias, são responsáveis pelos projetos, e são as pessoas que fazem tudo acontecer. A gente nunca pode esquecer isso. A gente sempre fala do BIM, a gente fala dos softwares, a gente fala disso tudo, mas quando a gente fala de pessoas, a gente tem que lembrar que sem as pessoas nada funciona. Se você tirar um daqueles pilares, talvez até sem a tecnologia a gente consiga fazer alguma coisa, mas vai voltar para o nanquim, né? Hoje em dia isso é incabível, então por isso que aqueles 3 pilares eles se sustentam. Basicamente é isso, pessoal, não podemos esquecer da importância das pessoas no BIM. E saber também que é muito fácil falar e que na prática as coisas não são sempre como a gente planeja, né? Então a gente tem a teoria na esquerda, como seria lindo e maravilhoso se a gente conseguisse fazer com que as pessoas trabalhassem da forma que a gente precisava que elas trabalhassem, mas que na prática é uma confusão, um roubando a comida do outro e tudo sendo jogado para os ares, né? E, pessoal, como eu vou falar aqui um pouquinho de relacionamentos também, eu gostaria de botar um slide de responsabilidade aqui, tá? Que eu não possuo formação em psicologia, filosofia ou sociologia, né? Eu só fiz engenharia, por mais que eu goste muito desses assuntos, né? Eu não tenho formação nessas áreas. Mas, como nós vivemos em sociedade, eu creio que eu posso trazer um pouco da minha vivência aqui para compartilhar as minhas experiências, e eu acho que pode ser de ajuda, né? Pode ajudar a gente a abrir uma discussão nova. E o objetivo é a gente conscientizar para uma melhor comunicação. Quando a gente pensa em comunicação, a gente já está pensando, bom, então existe uma forma de melhorar e deixar ela mais eficiente, né? Identificar os erros, ter a consciência do que a gente está fazendo. E naquela foto que eu mostrei da Mariana foi quando a gente foi ser facilitadores do Strength Deployment Inventory, que é o SDI, que é essa metodologia que eu vou passar para vocês agora. A introdução ao SDI, ela se resume a saber esses 3 pontos, esse ABC, né? A primeira parte é descobrir as motivações do seu colega,
né? Porque cada um tem uma motivação diferente. Então a pessoa tem algo que faz ela se levantar e fazer as coisas e fazer aquilo rodar. E a segunda parte é, sabendo que cada pessoa tem uma motivação, leve as habilidades certas para atingir esses objetivos. Não adianta também você querer dar murro em ponta de faca, né? Tem coisas que não adianta você bater na mesma tecla que simplesmente não vão mudar só porque você está falando ou você quer que elas mudem. E a terceira é se comunique da forma correta para ser entendido. Não adianta fazer todo o resto se você não consegue passar a sua mensagem. Então, iniciando aqui, eu gostaria de falar um pouquinho do Ned Stark. Quem gosta de Game of Thrones? Vamos ver aí no chat quem curte Game of Thrones. Enquanto eu explico um pouquinho de quais cenas vão ser essas, pessoal, não tem spoiler, tá? Agora já acabou a série, na época estava rolando ainda, mas um dos meus testes de personalidade deu diplomata, né? Que o diplomata é o Ned Stark. Então, essa figurinha que está aqui do lado é justamente a figurinha dele que aparece quando você faz aquele teste de 16 personalidades. E aqui está a cena que eu quero compartilhar com vocês. Essa cena é a cena do primeiro episódio da primeira temporada. Então, de uma certa forma, a gente não conhece os personagens e a gente está sendo introduzido um pouco a quem são cada pessoas. Aqui na imagem a gente tem o Robert Baratheon, e o Robert, ele é o rei dos 7 reinos, né? Então ele é a figura de maior autoridade nos reinos. E eles estão numa cripta, né? A cripta da onde são enterrados os ancestrais do Ned Stark. E o Baratheon pega numa cena que só estão eles dois, ele é o grande rei do reino, né? Então o Ned é súdito dele. E ele fala assim, eu preciso de você. Mas eu preciso de você lá em King's Landing, da capital, e não aqui, isolado nesse fim de mundo, onde você não é útil a ninguém. E o Ned Stark não gostou muito disso. Ele falou assim, minha família é seu abusado. Eu tô aqui com a minha família de boa, no Reino do Norte. Como é que você fala que eu não sou útil a ninguém aqui? Ele não gostou disso. E aí, só que ele foi respeitoso, porque a gente está falando de um rei. Então ele falou, não mereço tal honra, foi o que ele disse. O que ele realmente queria dizer é, não quero. Né? Só que você simplesmente não nega a ordem de um rei. Então perceba como é que o Ned já tem um certo posicionamento baseado nessa estrutura de hierarquia entre os dois, né? Então, o Robert Baratheon, mesmo sendo o rei, ele tinha um grande respeito porque os dois eram amigos. Além de toda essa hierarquia, os dois são amigos. Então, se comunique da forma correta. O Robert Baratheon mandou ele se levantar na mesma hora, né? Já que eles são amigos, não vamos ter esse tratamento de rei para súdito. Nós conquistamos o trono de ferro, pois ajude-me a mantê-lo. Então, Robert trouxe esse sentimento de que eles dois eram amigos, que eles lutaram para conquistar o trono de ferro juntos, e que nessa amizade deles, falou assim, você me ajudou antes de eu ser rei, né? Não era uma questão de ordem, de mandar, mas porque você era meu amigo. Então, nessa hora, o Ned falou, beleza, amigo, eu te ajudo. Então, entender que o Robert pediu de uma forma, não deu certo, pediu de outra, como uma forma de amizade, né? E não como um rei que veio pedir a ajuda de um súdito. Então, descubra as motivações do seu colega. O Robert, ele chegou sem respeito algum, e ele sabe, e detalhe, ele sabe da importância da família do Ned Stark, né? Nessa conversa na cripta, ele fala que ele queria ter casado com a irmã do Ned, que eles seriam parentes, eles seriam vinculados ao sangue. Existe essa importância da família. E o Robert sabia disso, mas ele não se comunicou da forma certa. Então ele se lembrou, esse não é o jeito certo de eu falar com o Ned. Então ele falou, meu amigo, eu preciso de você. E aí o Ned aceitou o convite. Então, para entender o que é a motivação, como é que você descobre a motivação de alguém? O SDI, ele oferece a gente o MVS, que é Motivational Value System, traduzido para o português é o Sistema de Valor Motivacional. E saber que esse sistema, ele muda, né? O sistema de valores, ele muda quando está tudo bem e quando a gente se encontra em face do conflito. E o mais importante é saber, pessoal, que esse sistema de valor, ele é uma âncora. Ou seja, ele é onde você está ancorado, mas a nossa vida são essas boias, então a gente vai ficar flutuando. As nossas motivações variam quando se diz respeito à nossa casa, ao trabalho, aos nossos amigos, e que nada disso é fluxo, é fluido. Mas aquele lugar ali onde a gente se sente mais confortável é a nossa âncora, é onde a nossa motivação está ancorada. Então, essas são as regiões
do MVS, né? Aqui em cima, na esquerda, a gente tem a região azul, que são a região das pessoas, que tem o foco nas relações entre as pessoas. Na direita, tem onde a gente pensa na performance, a gente quer ação, a gente quer resultado, né? E aqui embaixo a gente tem o verde, que pensa no processo e no que é lógico. No centro, a gente tem o hub, né, que é o centro, pensa nas perspectivas, na harmonia, né, que prefere ver que tudo continue funcionando de uma forma harmônica. Então, são as regiões principais, a gente tem a mescla entre eles, né, mas eu não vou entrar aqui porque senão me estenderia muito além. Então, aqui, é saber que por mais que você tenha o seu sistema ancorado no verde, no processo lógico das coisas, você pode ter uma boia na questão das suas relações e estar extremamente focado nas relações com as pessoas. E que isso pode, em algum momento, mudar e pensar nas ações, falar, não, pera. Eu sei que as pessoas, isso vai acontecer alguma coisa com as pessoas, mas agora é a hora da gente agir, porque se a gente não agir, coisas piores vão acontecer. Então é essa boia e essa fluidez que, tendo o conhecimento que essas regiões existem, a gente pode trocar e agir de uma forma diferente de quando a gente precisa, que foi o que aconteceu com o Robert. Ele falou, não, pera, eu não posso chegar e falar, eu preciso disso, eu tenho que agir de uma forma e focar nas relações de pessoais que eu tenho com o Ned, e não com o rei precisa de você. Então, o legal que eu gosto desse sistema é que a primeira coisa que a gente faz nesse treinamento é que eu sou o Guilherme e você é você. Eu falo que o meu sistema motivacional é vermelho-azul. Não, e às vezes é engraçado quando a gente faz essa dinâmica na facilitação, a gente fala, eu sou vermelho-azul. Não. Você é o Arthur, eu sou o Guilherme. O meu sistema motivacional é vermelho-azul. E olha que curioso, o meu tem uma grande mudança. O meu sistema é vermelho-azul, mas quando eu entro em conflito, eu vou direto para o azul. Ou seja, eu penso muito, eu saio das pessoas e eu saio de performance de pessoas e eu penso só em acomodar. O Arthur sabe bem como é que é isso, né? Que eu paro assim, eu falo assim, não, pera, gente, pera. Vamos pensar aqui, as pessoas que estão se envolvendo, como é que as pessoas estão se afetando em relação a isso? É uma forma de pensar, eu mudo completamente a forma que eu ajo. E a gente pode, mas sabendo disso, eu também consigo pegar e agir de outra maneira conforme o necessário. Isso é extremamente importante. Então, essa que é a parte, a gente tem que levar as habilidades certas, não adianta eu chegar e falar, não, eu só estou pensando nas pessoas, quando o problema precisa que eu haja, né? Então, aqui, eu tenho o meu quadro de forças, né? Eu tenho que eu sou sociável, que eu sou flexível e que eu me importo com os outros. São as minhas 3 principais forças. A gente faz toda uma movimentação, né? E como vocês podem ver, eu tenho muitas forças azuis no topo da minha pirâmide e na base da minha pirâmide invertida é todo o resto, basicamente. Então eu estou muito na questão de harmonia e acomodação. Isso é apenas assim, para vocês entenderem, é uma curiosidade como é que a gente vai entendendo as nossas habilidades. Então, eu sou muito pouco persuasivo. Então, eu sei que, às vezes, eu tenho que ser um pouco mais persuasivo para atingir algum objetivo. Porque se eu ficar pensando direto nas pessoas, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar tão preocupado com o que as pessoas vão achar que eu não vou conseguir executar nenhuma das minhas ideias. E, às vezes, essas minhas ideias, elas são para o bem das pessoas. Então, eu tenho... Percebam, a minha motivação continua sendo as pessoas, mas eu ajo de uma forma mais persuasiva para que as pessoas sejam beneficiadas, né? Então, a Semana Being Experts ela é um grande exemplo disso, que eu tenho que agir de uma forma na minha vida, inclusive pessoal, para poder fazer com que a Semana Being Experts aconteça. E aí vem também, né? Eu tendo o cuidado de avisar para as pessoas que eu vou ter que fazer isso, tudo isso fica muito mais entendível. O Vit já falou, daí o diplomata, exatamente, né? Esses sistemas de personalidades, eles são bem interligados, assim, né? São todos através de teorias. Essa daqui, pessoal, eu esqueci de comentar, é do Elias J. Porter. Elias J. Porter, né? E o 16 Personalities é Myers-Briggs. E o que eu gosto também é que a gente não fala como é que é? Fraquezas, não existem fraquezas, existem forças exageradas. Isso é interessante, porque quando eu sou sociável demais, eu sou intrusivo. Então, quando eu sou sociável, eu integro pessoas, eu junto as pessoas para participarem e trabalharem em prol do mesmo objetivo. Eu consigo
é da minha vontade querer juntar as pessoas, mas se eu tento entrar demais nessa questão de relação com as pessoas, eu acabo sendo intrusivo. E sendo intrusivo, eu acabo impedindo que algumas pessoas se abram porque elas acham que eu estou invadindo o espaço pessoal delas. Então, eu tenho que ter muita consciência do que eu estou fazendo, e isso o nome dessa teoria do Elias J. Porter, é a teoria de consciência dos relacionamentos. Eu tenho que ter isso em mente para poder agir da forma correta. E de tanto que eu tenho essa devoção e eu dou suporte aos outros, eu acabo me sacrificando no processo e me colocando em segundo plano. Então isso é muito ruim para mim. Sabendo disso, eu sei que em alguns momentos é preciso dizer não. Então, quando a gente estava falando com o Diego, com a Joyce, né, a gente falou muito de autoconhecimento. E eu acho que você entender como você faz essas coisas é um grande passo para poder mudar a sua relação com os outros. Se conhecer, você melhora a relação com os outros. E aqui está o meu quadro completo, né? Novamente, sempre com azul lá em cima. E te dar uma breve descrição do que é cada tópico. Mas eu vou passar aqui para a gente já continuar. Sabendo disso, a gente precisa se comunicar da forma certa. Então, essa daqui, pessoal, é uma parte que eu adaptei aqui para a nossa realidade, né? Os Estados Unidos, eles agem de uma forma muito técnica, tipo, vamos melhorar a nossa eficiência e tal. Eu, particularmente, não gosto de dar uma aliviada nesse lado, né? Mas os Estados Unidos é extremamente preocupado com isso. E essa é uma teoria americana, né? Esse processo é um processo americano. Então, pessoal, eu vou contar um caso. Arthur, apareça! Tô por aqui. Eu tava louco pra comentar um monte de coisa, mas eu não queria te atrapalhar aí. Porque, cara, esse é um tema que eu adoro. Eu acho que você tem uma propriedade muito forte para falar sobre ele. E, cara, é o que faz a diferença entre uma boa implementação e uma má implementação, ou então a diferença entre você fechar bem um negócio e você ser bem sucedido profissionalmente como uma referência para aquelas pessoas que você gera valor. Então, tem muita coisa legal nesse quesito de personalidade, de motivação, e eu tô doido para discutir um monte de coisa contigo aqui, Gui, mas eu tô só esperando o momento que você vai chamar. Então, Arthur, você já identificou essa pergunta aqui? Quantas pessoas são necessárias para trocar um pneu numa minivan na Disney? Numa minibanda são 7, 6, 5, não sei, foi gente pra caramba. A resposta certa são 6 pessoas, pessoal. Pra quem não sabe dessa história, era eu e o Arthur, a gente fez uma viagem pra Disney com os nossos amigos, né? E, cara, aconteceu que furou o pneu da minivan que a gente tinha alugado. E, assim, a gente nunca tinha trocado o pneu daquele veículo. E, assim, não era fácil, não. A gente foi procurar cadê o step. E onde a gente não acha o step? A gente não achava nem o pneu para trocar. Então, quantas pessoas foram necessárias para trocar? Ah, que bom, Joyce. Eu fico feliz que você está gostando. Que eu falei, eu fico com medo de tocar no assunto justamente por eu não ter formação, mas como eu estudo bastante, eu tenho respeito também para falar do quanto que eu não sei. Sim. E assim, essas 6 pessoas, 2 pessoas foram só para ligar para a locadora e registrar tudo no Instagram, viu? Laísa e Guilherme. Eu peguei o telefone na mesma hora e falei, não, ó, eu tenho que ligar e eu tenho que entrar em contato com a locadora. Olha que coisa, foi a primeira coisa que eu fiz. E a Laísa pegou o celular e falou assim, eu vou postar histórias no Instagram. Ela é publicitária, né? Na verdade, a minha esposa, ela é quem tá postando muitas coisas no nosso Instagram recentemente, né? E ela é nutricionista, mas a gente fala que no fundo acho que ela é publicitária, porque foi exatamente isso. O Gui já foi ligar para a locadora e ela já foi filmar tudo para mandar para o pessoal para se comunicar e tal. Eu achei muito engraçado, porque eu acho que o Gui vai continuar, né, Gui? A questão dos vermelhos aí, como é que foi? Os vermelhos são os próximos, foram 2 vermelhos. E esses 2 vermelhos foram o Arthur e o Marcos. Um para fuçar o carro e os 2 para fuçar o carro procurando as ferramentas. Eu até botei errado. Para fuçar o carro procurando as ferramentas e o step. Um procurou as ferramentas e o outro procurou o step. E o legal é que os 2 acharam, né? O Arthur achou as ferramentas na mala do carro e depois ficou tentando encaixar elas no banco do carona, enquanto o Marcos estava lá no console procurando o step. Pessoal, não foi fácil não. Aí descobrimos que o step estava embaixo do carro e aí estavam os 2 dentro do carro tentando pegar o step, né? O Marcos tentando ver como é que acessava a rosca para abrir o step e o Arthur montando a ferramenta que abria a rosca
pra gente derrubar o step no chão e puxar pra fora. Era complexo, viu? Não era pessoal, fácil, não. pessoal, e só um comentário, não é porque a gente é muito primata, não, é porque realmente era muito difícil. O carro era todo automático, né, Gui? Não, Era um assim, carro muito gente, louco, sabe onde tipo, vocês muito colocam diferente. aquele console entre o banco do motorista e o banco do carona? É ali onde ficava o step. Tipo, a gente nunca ia imaginar que tava entre o motorista e o carona. E aí, as outras duas pessoas estavam lendo o manual para descobrir como é que trocava o pneu. E foi graças a essas duas pessoas lendo o manual que elas acharam onde é que estava o step e como a gente fazia para tirar o step debaixo do carro. Então, assim, foi um trabalho em equipe e que cada pessoa usou das suas habilidades naquele momento. Agora, imagina se tivesse só o Arthur lá tentando, pegando as ferramentas e ficando perdido aí e fala, meu Deus, como é que eu faço? Pessoal, só para vocês entenderem o resultado disso daqui tudo, tá? Enquanto ele estava montando a ferramenta, as meninas leram o manual, descobriram como é que fazia, eles já começaram a trocar o pneu do carro, enquanto eu estava ligando para a locadora e a Liza ajudando a registrar isso tudo para a posteridade. E nesse meio tempo a gente descobriu tudo que tinha que fazer em seguida, que tinha que levar o carro para a gente poder trocar por uma nova minivan, que não era para ficar rodando com o step, né? Então, assim, no final deu tudo certo, a gente seguiu com a nossa vida e aí vida que segue, né? O Gui, eu posso fazer um comentário sobre isso? Pode voltar Pode, aí? pode. É só o que eu acho super importante, exatamente a identificação dessas motivações, porque como tá aí, né? O azulzinho é aquela personalidade que tem mais um direcionamento para pessoas, como o Gui falou. O vermelho é mais no resultado, né? Vamos resolver isso aqui e sair daqui, né? Troca o pneu do carro e vamos embora, que era eu e o Marcos, né? A gente queria fazer as coisas rápido. E as meninas, acho que a Dani e a Vivian, né? Elas estavam lendo o manual, por quê? Porque elas são pessoas mais focadas em processo. Que é como, por exemplo, o Renato da nossa equipe, né? O Renato era muito em processo, ele muito organizado, fazia todos aqueles manuais. Então, é importante a gente identificar, principalmente quando a gente está fazendo implementação, quando a gente está fazendo uma negociação com alguém, o que motiva aquela pessoa. Por quê? Porque se eu for fazer uma reunião com o Guilherme, por exemplo, e começar a falar de um monte de processo, naturalmente, pode ser que ele se interesse, mas naturalmente ele vai se interessar mais se eu começar a falar de pessoas, né, Gui? Estou correto nisso? Exato, e assim, porque a minha primeira preocupação tá, esses processos eu gostei deles, mas como é que as pessoas vão aceitar esses processos? Como é que as pessoas vão entrar nisso? Será que a gente consegue fazer com que essas pessoas abracem essa ideia e consigam executar? Então, o objetivo final percebam que o objetivo era a gente consertar a minivan. O objetivo de todos era o mesmo, mas cada um agia com uma motivação diferente. Eu focado nas relações, o Arthur focado em resolver, e Vivindani focadas em como resolver, o que a gente faz, né? E aí a união faz a força, né? Por isso que é legal você ter uma equipe balanceada, que inclusive é o nosso caso, né? A gente conseguiu ter uma equipe bem balanceada, para que você não fique ali só focado nas pessoas e esqueça muito o resultado, ou então só focado no resultado e esqueça o processo e as pessoas, ou só focado nos processos e não ligar muito bem para o resultado e as pessoas. Então, ter um balanço disso aí, com cada um puxando uma área, é legal. Cria alguns conflitos internos, né, Gui? Mas entendendo essa motivação, a gente consegue se entender muito bem para saber que aquele balanço desses três pilares acaba trazendo mais resultado para a equipe. E é da mesma forma na implementação BIM ou numa negociação. Pois é, e assim, e o mais legal é que, assim, por mais que você não tenha pessoas de todas essas regiões e todas essas motivações, alguém sempre vai se destacar e pensar em outra coisa. Eu vou continuar aqui, que a gente volta a essa discussão depois. Então, por exemplo, você pode me ajudar com essa tarefa? Se você estivesse se comunicando com alguém e que você soubesse qual é o sistema motivacional dessa pessoa, existe uma forma muito efetiva. E eu falei, sem a pessoa fazer o teste, você consegue identificar isso. Por exemplo, eu identifiquei que o Arthur ele era diretamente focado no resultado, porque ele pensa, assim, ele veio, antes de eu entrar ao vivo, ele já estava falando assim, Gui, porque vieram falar comigo, queriam fazer tal coisa, eu falei, pera, Arthur, agora não. Ele já estava querendo fazer coisas novas e tal. Eu falei, não, pera, agora não é a hora, né? Ia chegar a sua hora. Mas eu falei assim, não, o Arthur quer fazer coisas, agora não é a hora, depois a gente pensa nisso. Mas assim como eu também dei uma resposta direta, né? Rápida e rasteira, sem ter rodeios. Então, essa direção nas coisas funciona muito bem com o Arthur. Então, assim, se eu fosse uma pessoa azul, eu preciso de ajuda para fazer essa tarefa. Você consegue me dar essa força? Você consegue me ajudar? Que é aquela pessoa que fala, tipo, se você for ajudar o outro, isso é uma motivação enorme para que a pessoa vá te ajudar com essa tarefa.
E se eu tiver aí, no caso do Arthur, assim, eu tenho uma tarefa desafiadora, vamos resolver esse problema. A pessoa que é focada nessa ação, nesse resultado, adora um desafio. Pessoal, novamente, falando em termos gerais, né? Isso daí você identifica pelas palavras que eu vou mostrar depois. E eu falei assim, se você tem uma tarefa que às vezes também não seja tão difícil assim, mas toda tarefa tem seus desafios, e você traz a pessoa para que ela foque a resolver um problema. A tarefa que você tem que fazer é um problema que tem que ser resolvido. Só mudar um pouquinho a perspectiva. E no caso de uma tarefa complicada, vamos analisar para resolvê-la, criar um plano de ação, pensar em como a gente vai fazer isso, essa questão processual. Então, isso daí é para entender que existem formas de você pedir a mesma coisa através de diferentes palavras que você usa numa frase, né? Seja relações, seja problema, ou seja análise, né? Processos. Então, por e-mail, é a minha parte predileta de fazer o tipo de comunicação assim. Porque na hora de você enviar um e-mail, se lembra, Arthur, do PPP? Sim, inclusive acho que na última palestra a gente até falei do e-mail do meu chefe, né, que era um cara extremamente vermelho, acho que você comentou também, né, só o título, né, do e-mail, pá! Exato, eu falei aqui, alguém aí no chat, pessoal, Thiago Cavalcante, Bimacom aí, JD, Vite, pera, vocês estão me ouvindo, pessoal? Deu um chiado aí? Ah, tá. Pessoal que está participando aí, Diego, Priscila, eu falei, vocês já receberam um e-mail que não tinha corpo do e-mail? O título do e-mail tinha uma pergunta e era só isso? Maurício também tá aí. Vocês já receberam um e-mail que nem corpo do texto tinha? O Arthur também falou, vem uma pergunta assim, tipo, você consegue finalizar isso até amanhã? E aí veio o e-mail, só tinha a assinatura da pessoa no e-mail. Nessa hora eu falei assim, bom, então eu sei que a pessoa simplesmente quer uma resposta, ela quer sim ou não, ela não quer saber se é possível caso tal cenário, se eu fizer isso de tal forma ou com determinada pessoa, ela só quer saber, consegue ou não consegue? Como você vai fazer isso, com quem você vai fazer isso, o problema vai ser seu. A não ser que essa pessoa te pergunte. Mas se ela perguntou se você consegue, você entrega aquilo. Então, na hora de enviar um e-mail, se você quiser fazer com que a pessoa se sinta confortável ao receber, lembre-se do PPP. Você sabe qual que é o PPP, Arthur? Sei não, Gui, conta pra gente aí. É o pessoas, processos e performance. Pessoas, né? Quem está envolvido, performance, o que precisa ser feito e processo, como será feito. E aí, ó, o que eu acho mais legal é que a gente fala, né? Isso, pessoal, isso já existem várias formas. Quem aí já fez, Arthur, você que sabe melhor como é que são os 5 Qs, como é que é? Os 5W2H da comunicação? 5W2H, Sim, que é o que eu vou falar, inclusive, na minha palestra mais tarde, né? Então, quem tiver, fica já aí dá direto. spoiler aí, como é que é o 5W2H? O 5W2H é um framework bem básico de comunicação que envolve essas 5 palavras começadas com W e 2 palavras começadas com H. E isso, 5W2H, vem do inglês, né? Que seria who, what, enfim. Mas trazendo para o português, seria quem, como, onde, como, porquê, quanto e perguntas nesse estilo que ajuda a gente fazer a delegação de tarefas, que é exatamente o tema que eu vou falar em alguns instantes. Mas eu acho que é exatamente isso que o Gui está puxando agora, né? Quem é que está envolvido, né, Gui? Pois é, e assim, esse daqui é uma simplificação, né? Porque esse 5W2H ele é muito bom, excelente para quando você está desenvolvendo um projeto. Mas às vezes no e-mail isso é demais, né? Porque e-mail, se for algo muito complexo, você vai ter uma reunião com essa pessoa. Então, na hora de enviar um e-mail, você dá uma simplificada e pensa nisso, né? Quem está envolvido, o que precisa ser feito e como isso será feito, né? O famoso quem, o que e como. Se você responder essas perguntas, aí o Paulo até perguntou, não tem o quando? Talvez, né? E o quando é justamente, eu recebi um e-mail que não tinha e eu perguntei, né? Qual que é o deadline, qual que é o prazo para entrega? Muito importante também. Gui, Oi, fala. não, só deixando claro, na verdade, 5W2H seria o que, quem, porquê, onde, quando, quanto e como. Então tem todos esses envolvidos, só que dependendo da comunicação, você pode isolar alguns, né? Pois é, e eu faço essa simplificação porque isso daqui é para você transmitir uma mensagem, né? Esse quando, enfim, vai ser, você pode transmitir, é importante também, mas para você ter a sua mensagem passada de forma clara, precisa de no mínimo isso, né?
Então vamos lá, ó. Agora é legal, eu esqueci de botar uma introdução, mas eu falei, pessoal, quando a gente faz um convite para a pessoa participar da Semana BIM Experts, a gente redigiu um texto e a gente redigiu esse texto com isso em mente. Então aqui, ó, quando a gente vai convidar um palestrante, a gente manda uma mensagem parecida com essa. A gente fala, a Semana BIM Experts é um evento que traz pessoas do Brasil todo, sendo que para muitas delas é uma das poucas chances e aqui é um Brasil todo, mas enfim, é uma injustiça com o Décio que está lá em Portugal, né, do Brasil e do mundo. A gente tem guerreiros bravos que ficam até essa hora da madrugada, né, Décio? Foi uma injustiça. Teve o Lino, teve o Sérgio Pinheiro também na Irlanda, né? Pois é. Eu tô aqui na Austrália, né? Então a gente tem que mudar na próxima. Então, assim, do Brasil e do mundo. Isso que eu falei, até a gente fica impressionado, né? Que a gente fala, poxa, do Brasil e do mundo, né? A Semana BIM Access é um evento que traz pessoas do Brasil e do mundo todo, sendo que para muitas delas é uma das poucas chances de se conectar com outros profissionais. Quem, né? Tipo, se conectar com outros profissionais. O quê? Em torno de um tema em comum. Ao longo dos 7 dias, estamos prevendo um total de 15 palestras transmitidas ao vivo e gratuitamente para todos no YouTube. Então, aqui você já fez o básico. Como você vê, não tem o quando? Não. E aí, as pessoas depois elas vêm com mais perguntas. Mas aí, a partir dessa introdução, como a pessoa continua a conversa, já te dá uma ideia, inclusive, do que está motivando aquela pessoa. Então, às vezes, a gente tem quando, que a pessoa gostou. Tipo, você passou a sua mensagem de forma efetiva, a pessoa já quer saber quando ela vai poder participar disso, né? Às vezes a pergunta a pessoa faz, tipo, mas eu ganho alguma coisa com isso? Quem mais alguém vai participar? Enfim, e existem diversas perguntas. Mas isso é uma forma concisa, de um parágrafo você passar essa informação. Por telefone, ela é muito mais dinâmica, então as coisas já mudam, né? Eu falei, esse processo, para mim, é muito mais fácil de se fazer no e-mail, porque você consegue parar, pensar e ver se você abordou, no mínimo, esses 3 tópicos. Mas por telefone, por ela ser mais dinâmica, ela precisa que você se adeque aos poucos. Isso eu tenho feito muito nos eventos, que às vezes eu converso com as pessoas, eu percebo que eu estou encaminhando numa direção errada e eu tenho que ajustar um pouco o meu foco na conversa, né? E as pessoas dão dicas do que elas querem saber. Então, quando elas dão essas dicas, entregue. Porque nada melhor, a pessoa vai gostar muito se ela faz uma pergunta e às vezes eu erro a resposta. Ela fala, não é bem isso. E ela refaz a pergunta de uma outra forma, com outras palavras, e eu vejo, será que ela usou o quê? Quem, como, e aí você fala, tá, não, essa pessoa está querendo saber como atingir esse objetivo. Eu falei, um exemplo, eu não sei se a Priscila estava próxima quando vieram perguntar, num evento que a gente estava em São Paulo, que me perguntaram, poxa, esse lance de realidade aumentada, como é que você faz isso? E eu tinha acabado de fazer uma palestra que falava do Unity, como é que a gente programa, como é que a gente faz a programação e desenvolve um aplicativo. Como ele perguntou como é que a gente faz, a primeira coisa que veio em mente é, poxa, a gente faz programação. Mas eu refiz uma pergunta para ele, que eu já sabia que isso gera confusão. Eu falei, pera, mas você quer desenvolver o seu próprio aplicativo ou você quer usar essa tecnologia? Ele falou assim, não, eu só quero usar. Então, ele não queria saber como eu fiz isso, ele não queria saber o processo, ele queria o resultado, ele queria fazer, ele queria direto ao ponto. Então, quando ele falou, não, eu quero fazer isso, aí eu falei, então usa o Algin, né? O Alginap, que é o aplicativo que está disponível na loja para todo mundo. Então, ali, em uma pergunta, eu já vi o que a pessoa estava querendo e eu já entreguei para ela. Uma comunicação super efetiva, a pessoa anotou e já saiu andando. Então, assim, é uma excelente forma de você transmitir a sua mensagem, a pessoa receber, e você ter uma comunicação feliz com aquela pessoa. E que gerou resultado. Quem, qual finalidade, como. Então, você pega essas dicas na fala da pessoa. Pessoal, é simples. Isso daqui, você ter isso em consciência, que nem eu falei, essa conscientização na hora de você se comunicar é o que vai fazer a diferença nesse processo. Continuando, voltando daquela viagem, tem mais um caso que foi já uma comunicação super dinâmica. E chegou uma pessoa vermelha para vir. Pô, e agora você imagina, né? Eu acabei de voltar de viagem da Disney, eu fiquei uma semana fora, cheguei no escritório segunda-feira. Você já não imagina como é que eu tô, né? No dia anterior eu tava lá com o Mickey, o pessoal brinca, eu tava literalmente na Disney, eu não tava nem aí com a hora do Brasil, eu tava literalmente na Disney, e
A pessoa já chegou e gastou 3 minutos falando assim, tá, e essas tarefas, você me entrega quanto? Você tá com dificuldades, você consegue fazer? A pessoa não deixou nem eu respirar. Eu sentei no escritório 8 horas da manhã e eu já tinha que lembrar de coisas que eu estava fazendo uma semana antes. Aí eu peguei os papéis rapidamente, eu falei, ó, me dá um tempinho aqui. Aí eu revisei tudo que eu tinha feito, aonde é que eu tinha parado, o que eu precisava fazer. E respondi, olha, eu tô voltando agora, né, mas eu parei nessa página, o que você quer que eu faça? Eu perguntei para ela, você quer que eu te mande agora ou você quer que eu continue a fazer? Ela, não, 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 eu não tô nem com pressa de resolver, eu não tô nem com pressa, eu só queria realmente ter as respostas, porque você passou uma semana fora. Então, olha, ela não queria nem resolver o problema, ela só queria ter a resposta daquele problema. Não perguntou nem como foi a Disney, né, Gui? Não, Como é que ela foi a chegou. viagem, né? Exato, ela queria saber isso. Ela falou: não, 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 eu quero saber se você vai conseguir me entregar quando. Não queria nem saber quando. Olha só, que, o Paulo perguntou quando é importante, mas às vezes a pessoa até esquece do quando ela quer que resolva o problema dela. Ela fala assim: eu quero que você resolva. Às vezes você acha, meu Deus, isso é para hoje? E eu recebi um e-mail hoje. Eu falei pro cara, tá, para quando é que é isso? O cara, para dia 8. Eu falei, então beleza, não é para hoje. Hoje eu tenho outras coisas para fazer. E a pessoa vem tão focada no que ela quer que ela esquece de mencionar isso. Então você pensando, não, pera, quando? Uma pergunta tão simples. Pessoal, isso foram 3 minutos de conversa, tá? Eu respondi ela, cada pergunta era papo, e essas tarefas? Eu falei, eu tenho que fazer. Aí me entrega quando? Eu falei, ó, provavelmente amanhã ou daqui a 2 dias. Tá com dificuldade? Não tô, eu consigo sim fazer. Acabou a conversa. A gente passou 20 minutos depois. Ela me perguntou, como é que foi a viagem? Me mostra algumas fotos. Nossa, que legal, muito bonito. Você recomenda os restaurantes? Nossa, tenho vontade de ir. E aí mostrei foto lá do Frozen, mostrei foto das princesas, do Mickey, da Minnie. E você vê, a pessoa tem um MVS vermelho. Só que a pessoa se importava comigo também, mas ela, naquele momento, naquele ambiente de trabalho, ela queria resolver as coisas dela. As questões que ela passou uma semana esperando para resolver quando eu chegasse. E quando ela teve isso, a boia flutuou. E foi porque ela falou assim: nossa, o Guilherme acabou de voltar de viagem, como é que foi? A gente passou mais tempo discutindo a viagem do que o que tinha que ser feito. Então, assim, é entender que essas pessoas, elas simplesmente flutuam entre essas regiões. E que se a pessoa está falando isso, as pessoas de que têm o MVS no vermelho, elas são extremamente, como é que se fala? Injustiçadas. Elas ficam possessas que falam, a gente se preocupa com as pessoas, nós não somos tão ignorantes assim, né? E parece que são ignorantes porque elas querem ir direto ao ponto. Então, pessoal, tipo, não se esqueçam disso, né? Eu falei, a pessoa tem coração, tá? Pessoas vermelhas também têm coração. Ela só quer resolver o problema dela antes. E flutua também, né, Gui? E Dependendo da flutua. situação. Exato. Então agora eu tenho uma atividade de grupo, pessoal aí do chat. Ó, eu vou até dar um tempo. Pessoal, clica ao vivo aí, ó. Se vocês estiverem atrasado, às vezes o YouTube atrasa, às vezes baixa a qualidade. Clica no ao vivo lá no vídeo para vocês virem para esse momento, tá? Eu vou dar um segundinho aí. Pessoal, quando já tiver aí, fala assim, eu tô na atividade de grupo aqui. Quando o pessoal tiver na atividade de grupo, eu vou iniciar aqui. Ó, o Arthur tá na atividade de grupo já. Vamos ver quem mais chega aí. Aperta no ao vivo lá. Beleza. O Olailson também já tá. Rodrigo Souza também. Fábio também. Júlia. Opa, agora tá chegando a galera. Tiago, Priscila, Anderson, Bimacom, beleza. Devia estar meio atrasado, já bota para ao vivo aí. Vamos lá. Tom, Diego. Beleza. Ih, grande Neneto, tá aí também. Então, pessoal, atividade de grupo. Você é gerente de uma empresa de logística e recebe uma ligação. Você é gerente de uma empresa, se coloquem nessa situação. Você não é funcionário. Você é gerente, você está gerenciando uma operação de uma empresa de logísticas e recebe uma ligação. O motorista que está levando a entrega sofreu um acidente hoje. Você recebe. Qual seria a sua primeira pergunta? Pessoal, eu quero que vocês escrevam a sua primeira pergunta. Você recebe a ligação, o motorista que estava levando a entrega sofreu um acidente hoje. Qual seria a primeira pergunta que você faria para quem mandou essa... Ó, o JD já respondeu ali como ele está. O que mais, pessoal? Ô, Gui, Fala. eu acho que quem for vermelho vai ficar com medo de escrever,
Isso aí. Ah, e a entrega. Isso Aí, bom, pessoal, não tenham medo, viu? Mas, o Arthur, o que você responde lá no chat? Ó, a Priscila, aí, Bimacom. ó. Eu falei, porque. E aí é que entra o pessoal do vermelho. O pessoal do vermelho é extremamente injustiçado, que o pessoal pergunta, e a entrega? Gente, o pessoal vermelho tem coração, tá? Mas o pessoal é extremamente injustiçado. Eu vou falar aqui uma das perguntas comuns que são feitas, né? O motorista está bem? Olha aí quantas teve que está bem. Ó, como ele está, tudo bem. A outra é o que aconteceu com a entrega, né? A Priscila já perguntou quem fará a entrega, né? Como vamos realizar essa entrega? Então, assim, é saber que isso tudo são diferentes perspectivas para o mesmo problema. E que, pessoal, olha só, eu vou agora botar uma coisa para vocês refletirem. Quando perguntarem o que aconteceu com a entrega, não é que a pessoa não esteja preocupada com o motorista, mas é que se você é gerente de logística e você está recebendo uma ligação que deu problema com uma entrega, você pode estar preocupado só com a entrega. Isso não é um problema. Porque se você é a primeira pessoa que ligam, e aí fala, não, e o motorista está aqui e falou, então por que vocês ainda não ligaram para o socorro? Né? Tipo, enfim, nada impede de você perguntar como é que o motorista está. Falou, não, olha, já sofreu, o motorista já está sendo atendido, a gente já está resolvendo isso, o acidente foi grave, o acidente não foi, a entrega tombou. Vamos falar também, a mercadoria foi perdida, quando a mercadoria tombou, roubaram, né? E não tem. E assim, percebam que tudo isso são perguntas que talvez vocês fariam todas essas perguntas, uma depois da outra. Mas a primeira pergunta, às vezes, fala assim: nossa, que pessoa grossa, não quer nem saber como é que tá o motorista. Mas quer sim. Mas olha só, se você, a Priscila falou, no lugar de gerente, pessoal, se eu sou gerente e a pessoa sofreu um acidente, eu sou a primeira pessoa a saber disso, eu faria assim: a pessoa vai morrer. Que não tem nada que eu possa fazer. Vocês têm que ligar para um serviço de atendimento, alguém tem que socorrer aquela pessoa lá, né? O Gui, Ah, eu posso fazer um comentário sobre isso aí pode também? fazer. Não, só colocando na situação que, assim, eu sou extremamente vermelho e quando vocês colocam na situação de, por exemplo, um gerente que, às vezes, nem é só uma empresa, às vezes é 3 empresas que o cara tá gerenciando ao mesmo tempo, então ele se acostuma com digamos, o hábito de resolver problemas um atrás do outro. É tipo, ele não tem tempo, geralmente, para parar e pensar, ai meu Deus, o cara sofreu um acidente, o que é que vai acontecer? Não, ele pensa em quê? Cara, sofreu um acidente. Ok, qual a situação? Tá grave ou não tá? Tá grave. Leva para o hospital, vamos colocar fulano de tal para resolver toda a parte de apoio com a família, não sei o quê, não sei o quê. Depois ele já move para outra tarefa, que é e a logística, sabe? Então não é que o cara não é insensível, é porque dependendo da situação, ele tem tanto problema para resolver que o que é que ele faz? Geralmente ele delega uma situação e acaba sendo a comunicação aparentemente que o cara é insensível, mas na verdade ele não é insensível, é porque ele tem muitas outras coisas para resolver, né? Então acho que por isso que quando o pessoal é gerente, em muitos dos casos os gerentes são vermelhos, né? Pelo menos a maioria dos gerentes que eu conheço são vermelhos, é o cara que vai direto ao ponto. Então, é aquela história do Madagascar, né? Se o problema tem solução, não se preocupe. Se não tem solução, também não se preocupe, que né? Não tem o que fazer. Então, eu entendo por esse lado, né? Não sei se eu estou correto, mas quando você é muito vermelho, resolve os problemas. E, claro, tem que ter a preocupação, porque se você ficar só pensando, ah, meu Deus, teve um acidente, você não pode fazer nada, cara. Você está longe, né? É como você falou, liga para o SAMU, liga para alguém, essa parte está resolvida, bola para frente, né? Então, aparentemente, isso é muito insensível. Mas é essa a ideia que você tem também em mente? Exato, exato. Agora, Arthur, você vê que quando a gente faz o treinamento, a gente sempre foca em falar, a pessoa não é vermelha, o MVS dela é vermelho. Isso, desculpa. Isso. Não, e você percebe como isso tudo é treinamento. Então, quando a gente faz essas interações, quando a gente tem a conscientização disso, é a gente saber que o MVS daquela pessoa é mas que ela vai agir de maneiras diferentes. Imagina se você soubesse, né, você é gerente, mas se você soubesse que pô, é uma pessoa que está contigo há 15 anos, né, eu falei assim, que eu falei, o Arthur tá indo levar o bagulho, cara, eu ia ficar preocupado, eu ia ligar pro telefone do Arthur, eu ia tentar, enfim, né, porque tem uma motivação pessoal por trás disso. E aí você vê, tipo, eu como gerente,
tem uma motivação pessoal muito mais forte. Então, tudo isso, uma coisa não substitui a outra, e é importante lembrar da boia flutuando, que a gente vai flutuar em MVS. O Maurício perguntou, né, o cotidiano, o ambiente pode mudar? Não, aí é que tá, o nosso sistema é sempre o mesmo. Assim, né? Óbvio que a gente talvez varie um pouco. Existe o MVS para casa, existe o MVS para trabalho. Podem ser diferentes ou não, viu? Eu fiz os dois, tá? Eu fiz tanto para o trabalho quanto para casa. O meu sistema fora do conflito deu igual, mas no conflito ele mudou. Ou seja, na resolução de problema em casa, eu sempre pensava muito nas pessoas. Mas a minha solução de conflitos no trabalho, ela já vai um pouco mais para resolução de objetivo. Eu sou muito mais vermelho no trabalho do que em casa, né? E isso daí por si só já mostra. O Gui, e existe ainda um terceiro que é tudo junto. Não, eu queria só fazer um comentário, se você me permitir, claro. Eu acho que é bem relacionado ao que o Maurício falou, que foi um livro que eu li recentemente, e o cara estava falando que, às vezes, até as pessoas que são muito vermelhas, ou na linguagem dele foi o seguinte, as pessoas que aparentemente são muito duras, na verdade, elas podem ser muito soft, né? Ou seja, elas podem sentir muito essas coisas, e o exemplo que ele deu foi no caso de um funeral, por exemplo. Então, digamos que faleceu alguém muito próximo daquela pessoa. Às vezes a pessoa tem um sentimento muito forte, só que no lugar de ela parar e ficar chorando, o que é que ela faz? Ela se protege resolvendo problemas. Quais são os problemas? Vou ligar para a funerária, vou comprar o caixão, e ela começa a se entupir de tarefas para fazer como forma de bloqueio para o sentimento, para que ela não pare e sinta aquilo como uma dor muito grande. Então ela começa a trabalhar em atividades que vão ser necessárias durante o funerário, durante o velório, só que depois daquilo ela cai completamente em desespero, porque ela sente tudo. Então é como se fosse um mecanismo de defesa. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com essa questão de motivação, mas eu achei muito interessante esse conceito que foi falado no livro. Pois é, e é saber que tudo isso é mutável, né? E eu acho que a gente respeitar essas situações e diferentes circunstâncias é isso. Às vezes a gente julga a pessoa, né? Eu tô brincando com o Arthur, gente, o Arthur tá quase me batendo aqui quando eu falo de BBB com ele. Mas tem sido uma grande lição para mim de ver como as pessoas se comportam. E uma grande questão que surgiu nesse BBB que está acontecendo é que falaram assim, gente, as pessoas não estão sendo elas mesmas lá dentro. E você vê, realmente, tu fica 2 meses numa casa, presa com outras 20 pessoas, e você aí você falou, você não me conhece. Eu aqui não tô sendo eu mesmo, né? Porque falei, pô, normalmente na vida eu sou uma coisa, mas eu tô com vocês faz 2 meses. Eu não tô agindo da forma que eu agiria no dia a dia normal, né? Pois é, JD, o Arthur estava falando. Depois eu vou até ver agora na Being Experts, que a gente está também fazendo muito mais essa comunicação à distância, que existe esse treinamento. Eu vou ver se eu começo a fazer isso do teste, porque eu preciso entrar em contato com a empresa lá para adquirir esses testes para passar para vocês, né? Aí tudo isso tem um custo envolvido, mas aí eu vou montar um treinamento dessa comunicação junto. Eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que vai ajudar muito nessa época. E o Luiz Nunes está também. Pessoal, eu estou aproveitando já pegando as perguntas aqui, que depois não vai ter muito tempo, né? Que o Arthur já vai fazer a dele. Mas o Luiz perguntou aqui que, sendo consciente de que você é vermelho, você pode mudar a sua atitude? Pode, e isso é a grande chave. O autoconhecimento desse teste e desse treinamento é que você pode agir de uma outra maneira para que o outro te entenda melhor. E eu acho que uma grande coisa que a gente veio, que eu, pelo menos, eu tive essa sensação e outras pessoas também tiveram, é que a gente fala assim, nossa, parece que eu tô me sentindo nu aqui, porque as pessoas olharam para dentro da minha alma de como eu tô me sentindo. Só que isso é uma coisa boa, gente. A pessoa se comunicar de uma forma que a gente entenda é excelente. Quer dizer que a gente vai diminuir os conflitos. Desentendimentos acontecem, mas o conflito, ele vem da gente bater numa tecla que, enfim, não vai levar a lugar algum, e isso gera conflito. E vamos ver, pessoal, cadê o pessoal do BBB aí? Pois é, Paulo, exatamente. Não é uma situação cotidiana normal, né? Essa coisa do BBB me deixa. Eita, Arthur, cuidado aí, tá socando aí o teclado. Desculpa. Não, tudo bem. Então, assim. E pois é, Thiago, e o resultado surpreende também, que ele depende, né? Depende da situação que você tá. Eu vou ver depois se eu faço esse teste all around, que a gente chama, né? Que é tanto trabalho quanto casa, é no geral. E por fim,
fazendo apenas um resumo aqui, quando você for enviar um e-mail ou falar ao telefone, identifique essas coisas básicas, né? A pessoa está preocupada, pois envolve uma outra pessoa, como vai ficar a relação, né? Normalmente são palavras que envolvem isso, não é nem tanto quem, né? Porque se a pessoa está falando contigo no telefone, talvez seja você o responsável e já saiba que vai ser você e sua equipe, mas ela vai se preocupar em como essa relação, né, vai se desenrolar entre as pessoas. A pessoa ela está com pressa. Quando eu digo que está com pressa, é que ela quer simplesmente o resultado, né? Ela quer uma resposta de sim ou não. Ela quer saber se dá ou não dá, se vai acontecer ou não vai acontecer. Ela não está preocupada se você tem que fazer carinho no seu gato, ou se o gato, enfim, passou pela mesa, ou se o filho está correndo em casa, se as escolas estão fechadas. Ela quer saber se vai resolver o problema. E não é nada pessoal, literalmente. Não é que a pessoa, ela até se preocupa com você, mas naquela situação, ela quer que o problema dela seja resolvido. E isso é que entra... Tiago, aqui você está em dúvida? Existe o azul-vermelho. Azul-vermelho ele é bem típico para foco no resultado das relações, para que as relações se extraiam o melhor das relações. O Arthur estava falando como é que eu adoro fazer live, e eu gosto disso, eu gosto de extrair o melhor das relações que a gente tem. Isso é o azul-vermelho. Olha só que coisa. E a gente começa a ter essas subdivisões, né? Para quem não sabe, eu já vou aqui, falei que as pessoas às vezes se sentem nuas, eu falei, já vou aproveitar, desmascarar. A Mariana, ela é harmonia. Então, às vezes, o foco dela é em que a gente diminua a quantidade de conflitos e mantendo a harmonia do grupo. Então, às vezes, ela está mais disposta a deixar, enfim, a atingir esse objetivo central para que tudo volte a esse centro, a essa harmonia entre os envolvidos. E por fim, a pessoa está preocupada com o que precisa ser feito, como isso vai ser feito, e não somente assim, tá, beleza, esse resultado aqui vai ser feito, mas assim, qual vai ser esse processo? Como é que a gente vai fazer? Você vai fazer isso nos programas aí? Como é que você vai enviar? Já é muito mais focado em tipo, tá, você vai fazer isso ao longo dessa semana, você vai desenvolver isso em paralelo com outros projetos, e não tanto se você vai ou não conseguir fazer isso, né? E, enfim, pessoal, tudo isso, se você olhar essas 3 perguntas, agora dá um passo para trás, não olha cada frase dessas e olha assim, o que essa pessoa quer? Ela quer o projeto. Né? Eu que trabalho numa empresa de projetos, eu quero que o projeto seja feito. Quem trabalha na construção, quer que a construção acabe. Seja um muro, seja uma laje, seja um prédio inteiro. Né? E aí essas diferentes perspectivas vai ser se é a pessoa, o pedreiro que está lá, se é o mestre de obras que tem uma etapa a ser cumprida ou se é o gerente da obra que quer que a construção acabe. Então, todas essas motivações, elas variam não só de acordo com o que aquela pessoa se sente confortável, mas, pois bem, como Arthur mencionou, a posição que aquela pessoa se encontra. Já começou agora os dialetos do Brasil aí, Arthur, no chat com o Thiago. Adoro esse pessoal. E ainda tem isso da nossa comunicação, né? Então, pessoal, se lembrem que BIM não se faz sozinho. Então, deixa aqui o meu contato também, quem não tem, quem já tem. Manda e-mail se vocês também tiverem interesse, pessoal. Como eu mencionei agora com o Arthur, a gente quer voltar a fazer mais lives, quer voltar a participar mais e saber se isso daí é de interesse de vocês. A gente pode começar a montar muito mais coisas. Eu vi que sempre que eu faço uma dinâmica dessas, as pessoas gostam de participar, super se identificam, e são realmente problemas do nosso cotidiano, né? Então é isso, Arthur. Se quiser entrar aí para a gente bater um papo aí, mostrar nosso rostinho. Cara, eu queria só já falar sobre uma coisa muito legal, que, como eu falei, Gui, eu venho trabalhando muito em posições exatamente de gestão, né, de liderança, e, cara, depois que eu comecei a aplicar alguns conceitos desse do SDI, que eu aprendi com você, inclusive, na última semana Being Experts, né, apesar que você e a Mari foram para São Paulo fazer o treinamento, né, da SDI e tudo mais, eu estava acompanhando a distância, e na palestra eu pude aprender um pouco mais sobre alguns detalhes. E eu comecei a utilizar aquilo nas empresas que eu trabalho e gerencio também ao mesmo tempo. E, cara, faz uma diferença considerável, porque entender, por exemplo, a forma de comunicação. Eu queria dar um exemplo bem prático aqui, da empresa aqui da Austrália, né? O meu chefe, ele é o cara mais vermelho que eu conheço. Ele é o cara que manda mensagem, como você falou, projeto tal precisa ser feito. Ele coloca no título do e-mail e só envia, cara. Isso, ele não envia quem, como, onde, não envia nada, entendeu? E, cara, eu também era assim há algum tempo atrás, porque eu acho que eu sou mais vermelho.
Só que o que acontece? Isso não quer dizer que você tem que ser aquele cara sempre. Você tem que entender como você navega de acordo com diferentes pessoas que você trabalha, né? Então, um caso bem prático é que agora, quando eu vou falar com ele, eu sou vermelho também, entendeu? Então ele manda para mim, projeto tal precisa ser feito. Aí eu respondo, done. Tipo assim, feito. Pá! Eu não coloco mais detalhe de nada. Por quê? Porque eu sei que se eu colocar detalhe, ele não vai ler. Ele vai só passar, beleza. É tipo na reunião, a gente tá se comunicando na reunião, e aí, às vezes no início eu começava a falar, pegava aqui, né, o papel, começava a falar os tópicos, olha, isso aqui foi feito dessa forma, isso aqui foi feito dessa forma, a gente poderia melhorar tal coisa. Fiz uns relatórios gigantes, aí ele pegava o relatório, olhava assim, colocava em cima da mesa, nem parava para ver, entendeu? Por quê? Porque ele quer saber o resultado. Tá feito? Tá, beleza, eu vou me preocupar com outras coisas agora, porque o cara é um líder, ele tem 1000 outras coisas para se preocupar, ele não tem tempo de ficar perdendo comigo ali isso para cada um desses detalhes. Então agora eu já vou direto ao ponto. Por outro lado, com outras pessoas que naturalmente são mais verdes, um caso era o Renato, né, na Bean Expert, a gente falava muito disso, né, o Renato, ele é um cara muito processual, o Renato é o cara mais organizado que eu conheço. O caso do Neneto também, eu acho que o Neneto é muito verde, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai conversar com o Nato, até com outras pessoas da empresa aqui na Austrália que são mais verdes, eu costumo mandar o máximo de informação possível. Por quê? Porque eu sei que isso, na cabeça dele, vai estar estruturado de uma forma mais adequada para a realização daquele trabalho. E como eu estou na liderança do trabalho, eu tento, para cada pessoa, identificar o tipo de personalidade e mandar isso de uma forma muito boa. E é como você falou, você varia, né? Eu acho que foi a pergunta do Luiz, né? Se você sabe que você é vermelho, como é que faz? Por exemplo, eu sou vermelho, mas para algumas pessoas você tem que dar uma pausa no seu vermelho e se comunicar de uma forma diferente, porque senão você não vai ter o mesmo resultado, que é o que importa para quem é vermelho, né? A performance, não que ela seja egoísta ou não que ela não ligue para os processos, mas é o natural dela. E ao mesmo tempo você pode ser visto como uma pessoa grossa, uma pessoa insensível, uma pessoa, não sei, que não respeita muito, que é o caso, como eu falei, de muitos chefes, né, de muitas pessoas que estão na cabeça ali. Então é importante ter essa flexibilidade, essa flutuação, como o Guilherme falou, né? E eu acho que só fazendo o teste, só entendendo melhor, você realmente identifica quem você é e onde é que você está. Pois é, que eu falei, e isso tudo a gente tem, eu não tô com o material, né, mas até mesmo pro treinamento existe todo o material escrito que ali vocês viram era só o resultado. O que eu mostrei foi o meu resultado, mas para entender o resultado existe todo um estudo para entender como é que funciona a teoria de consciência dos relacionamentos, quais são os três tópicos, né, que a gente fala, que depende da forma como você enxerga o mundo, que as coisas mudam quando tudo está bem e quando a gente entra em conflito, que as nossas forças, né, são o que regem o nosso comportamento, né, as nossas forças são as que as pessoas enxergam da gente e que isso tudo é o que faz esse sistema rodar junto. E uma coisa interessante, assim, que é para encerrar, que é o exemplo que eu gosto de dar, que é a demissão de alguém. Uma pessoa que é do azul, você pedir para ela demitir é algo extremamente difícil, porque aí olha só como é que funciona a pessoa. A pessoa começa a pensar, poxa, mas eu vou demitir, e essa pessoa vai perder o emprego dela, como é que ela vai fazer para arrumar um emprego? Mas ela não está funcionando direito aqui na empresa, ela não está entregando o que ela precisa entregar, e a pessoa fica super preocupada remoendo. Nessa dinâmica, era uma dinâmica de grupo, tinha uma pessoa vermelha que falou, você tá maluco? A melhor coisa que você pode fazer é demitir essa pessoa. Porque enquanto você não demitir essa pessoa, ela nunca vai melhorar. Ela vai continuar agindo dessa forma, vai continuar sem entregar as coisas e vai continuar prejudicando outras pessoas, porque isso está prejudicando você, isso está prejudicando os seus clientes, porque se essa pessoa não faz, outras pessoas têm que fazer. Então existem pessoas sendo diretamente impactadas. Então, se você também tem isso, enfim, a pessoa já tinha sido conversada, já tentaram outros métodos de resolução de conflitos e nenhum deu certo. A demissão era a última coisa, só que a demissão estava sendo postergada. A pessoa vermelha falou, como é que você ainda não tirou essa pessoa? É pro melhor dela. Ela só assim que ela vai aprender. E realmente, tem às vezes que a pessoa precisa receber um baque desses, né? Enfim, essa é a visão daquela pessoa. Porque se nada deu certo, se resolução de conflito e até uma pessoa azul queria demitir alguém, mas não conseguia, é porque o negócio estava muito feio mesmo. Então é entender que existem essas circunstâncias, existem isso tudo, e que quando eu lembrei disso,
porque o JD falou que não consegue se impor, mas quer saber que às vezes isso é o melhor que é para você e para sua relação com outra pessoa, que se você acredita naquilo, que aquilo é o melhor, você tem que se impor porque é o melhor para todos. É uma questão de defender o seu posicionamento, e eu lembro da grande monja Coen, por isso que eu gosto tanto dela, que ela fala que Zazen. O Gandhi botou a mão nas costas e não fez. O Gandhi cruzou os braços e não fez nada? Não, ele fez. Cuidado aí com esse microfone, cara. Tá bom assim. Oh, desculpa. O Gandhi, ele cruzou os braços e não fez nada? Não, ele fez o maior movimento de não violência que o mundo. Quer dizer, o Martin Luther King também. Todos eles apanharam pra caramba, mas eles não deixaram de lutar pelo que eles acreditavam, mas eles lutaram da forma que eles achavam melhor, sem machucar ninguém, né? Então foram grandes atos aí que mostram que você pode se preocupar com as pessoas e agir e se impor, porque é extremamente importante. A monja usa esses exemplos e ela fala assim, né, ser budista não é ficar lá tranquilo de zen, é você lutar por aquilo que você acredita também e lutar pelo certo da sociedade. Isso é o papo de quem é pessoas, tá? Porque quando você entra em conflito, eu sou muito pessoas, e esse cara, detalhe, esse cara que é azul, quando ele entra em conflito, ele é super vermelho. O cara, como assim? Não! Eu falei, olha só, é porque em conflito eu sou assim, você em conflito é de outra forma. Então eu e o cara, a gente não se entendia no conflito. Por mais que ele no sistema, quando tudo tá bem, ele fosse azul, né? Enfim, é isso que eu tenho para dizer, pessoal, é para vocês identificarem. E aí a grande questão vem da consciência. Se vocês pararem para pensar nisso na próxima comunicação, aproveita a comunicação por e-mail, aproveita a comunicação por WhatsApp. É a melhor forma de você treinar isso. O telefone, você já vai ganhando essa habitualidade, né? Eu falei, depois de tantos eventos participando, eu já consigo pescar mais rapidamente qual a informação que a pessoa quer. Mas por e-mail, perceba no tamanho do e-mail, se o e-mail é grande, se o e-mail é pequeno. Se tem pergunta como, quem, quando, né, o que, e aí você vai dando a resposta que a pessoa quer, precisamente, consciência, pessoal. Muito obrigado aí pela participação, adorei todas as mensagens aí. Teve mais aí? Deixa eu ver aqui, só para dar um legal. Mas valeu, Arthur, obrigado aí, eu vou continuar no chat ali para tu dar início a tua aí. Não, de boa, cara, eu tô tranquilo aqui, até porque a minha palestra a gente não conseguiu divulgar, né, a minha palestra, então eu vou gravar ela agora, até para deixar disponível para quem tiver à frente. Quem tiver no chat aqui, quiser participar, cara, participa, vai ser muito legal, acho que vai ser um complemento do que o Gui tá falando, que a gente vai falar muito de comunicação também, tá? E aí, acho que essa interação sempre é legal. E Gui, só uma coisa que eu queria falar, você ainda tá lendo os comentários aí, só para dar um tempo para o pessoal passar. É uma coisa que o entendimento disso, dos diferentes tipos de personalidade, evita você ter muitas frustrações na sua vida. Quando você começa a entender o que é que motiva as outras pessoas e qual é o tipo de personalidade dela, você começa a não ter aqueles problemas de expectativa, né? Por exemplo, o Gui chegou de viagem, né? Eu vou puxar esse teu exemplo, Gui. E aí teu chefe chegou lá e nem perguntou, e aí, Gui, como é que foi a viagem? Ele já chegou, pá, batendo. E aí, às vezes, quando você não entende isso, você fica, pai, que filho da puta, né, pô? O cara nem perguntou como é que foi a viagem, já chega mandando e tal. E você fica com raiva do seu chefe, ou você fica triste com ele. Só que, na verdade, você não se coloca na posição dele para entender o que é que motiva ele. O que motiva ele é manter a empresa trabalhando, é manter ali o pagamento dos funcionários. Então, não é que ele não se preocupe com você, mas é porque na ordem de prioridade dele existem outras coisas. E aí, você entendendo isso, você já sabe como é que trabalha com ele, né? Um exemplo claro é o Marcos, que você citou no exemplo da Disney. O Marcos ele é um dos caras mais vermelhos que eu conheço. Às vezes eu falo com o Marcos só para levar um fora. Eu digo, vou mandar uma mensagem pro Marcos aqui para levar um fora, só para aprender um pouquinho o tipo de personalidade. Porque o Marcos é o tipo de você fazer uma coisa errada. Pô, meu irmão, você é imbecil, velho? A gente sair, ele é bem diretão, né? Eu mandei uma foto pro Marcos no Instagram dele. Nossa! Cara, é muito engraçado. Então, às vezes eu falo com ele pra chatear mesmo, sabe? Porque ele é amigo nosso, né? Aí eu falo umas paradas assim, meio que imbecil, né? Ele, pô, meu irmão, tu é burro, velho? Aí começa aquelas coisas, né? E eu acho irado essa parada. Por quê? Porque você entende o tipo da pessoa e começa um jogo ali, uma coisa legal, né? Então, eu acho que quando você entende o que motiva aquelas pessoas, você começa a ter uma harmonia maior com todo mundo, porque você entende cada um daqueles lados e não fica frustrado achando que o mundo é o seu umbigo, né? Cada pessoa tem diferentes personalidades e vai se expressar de formas diferentes. Você precisa entender isso, principalmente na venda. Quando você vai fazer uma venda, o cara chega para você e fala, não, cara, isso aí não dá para mim, não.
Às vezes o cara fica triste, pô, cara, tô tentando vender para um amigo meu, ele não quer. Cara, é só entender, parte para a próxima. E já muda a linguagem para que você, na próxima vez, tenha mais resultado. Então é um processo iterativo que você não pode levar tanto para o pessoal, né? Principalmente quando traz essa questão de venda, de personalidade. Então, cara, é muito legal isso. Eu agradeço demais, Gui, você tá compartilhando esse conhecimento, porque isso faz uma diferença, cara, gritante nos resultados. Gritante mesmo. Uma vez que você entende isso, muda. Inclusive, eu acho que tem alguns alunos do Bina Implantação à Venda aqui, né? Que no início do Bina Implantação à Venda, a gente pede para todo mundo fazer o teste dos 16 Personalities, né? Tem a Priscila aqui, tem o Luiz, né? Que é aluno da gente. Tem mais alguém aqui? O Diego. O Maurício, Diego. O Maurício estava por aí. Então, todo mundo aqui, eu acho que fez o teste de personalidade e tem lá seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então, isso é muito legal para entender o que é que lidera, digamos assim, o seu... a sua performance, o que é que lidera assim, a sua motivação. Então, cara, isso é fantástico. Eu acho que todo mundo deveria fazer. A Núria tá aí também. Então, isso devia ser ali algo que todo mundo tem que fazer, que é muito importante aprender isso, tá? Eu mandei o link já aí, é gratuito. Eu falei, eu cheguei a procurar alguns artigos que linkassem um teste com o outro, mas não achei nenhum artigo. Existe essa tentativa de você linkar, mas como, enfim, Myers-Briggs é mais difundido e esse daqui que eu faço do SDA é extremamente, tipo, pertence à empresa, né? E aí não é tão divulgado assim, então fica mais difícil de fazer essa conexão. O Adilton tá ali também, né? Núria, então, pô, acho que minha palestra, pessoal, se vocês continuarem para minha palestra, vai ser quase uma palestra pro BinAV, né? Que tá cheio de aluno do BinAV aqui, que legal. Então, Gui, pode finalizar aí. Eu vou finalizar, que eu falei assim, que até minha vida começou a mudar, que quando eu teve uma dinâmica muito legal de grupo, quando eu fui fazer a facilitação, que tinha uma mulher que ela era o mesmo resultado que a minha mulher, né? E ela era azul-verde, e eu sou azul-vermelho. Então, existe um impacto muito grande, que o verde é muito mais analítico, processual, e o vermelho é vamos fazer papum, né? Só que nós dois preocupados com pessoas. E quando eu dava algum problema, eu queria um abraço, ela queria distância. Olha só que... Aí você vira o carente e ela quer dar um chute na sua bunda, aí fica a briga, né? Exato. E quando estava o conflito, tudo que eu mais queria era reassegurar o relacionamento. E quando dava algum conflito, tudo que ela queria era distância para poder pensar, para poder analisar. Então, gente, você não imagina a confusão que isso dá. Eu, com isso em mente, ela falou que uma das coisas que ela mais gostaria nessa facilitação, a mulher chegou e falou assim, não, olha, teve um dia que eu cheguei muito bolada em casa, eu cheguei possessa, e tudo o que o meu marido fez, ele não deu oi, não deu boa noite, não fez nada, ele botou uma taça de vinho e me entregou. Ficou tudo bem. E aí ficaram os dois, começaram a conversar. Aí teve um dia que aconteceu a mesma coisa comigo, depois dessa interação de grupo. Ela chegou, possessa, ela ficou assim parada, olhando para a parede. E aí eu cheguei, abri uma cerveja, entreguei a cerveja na mão dela. Aí ela... E peguei uma pra mim também, né, óbvio. E aí a gente começou a tomar cerveja e, tipo, pronto. Aí ela até comentou depois, nossa, tipo, ele não falou nada, ele só pegou a cerveja. Para aquilo foi muito bom para ela. Sendo que para mim não seria a melhor forma. Se ela tivesse me dado um abraço, seria, nossa, tipo, melhorou meu dia em 1000 vezes. Mas você consciente da outra pessoa, e quando você faz o teste, você ganha permissão para entregar o teste para mais uma pessoa. Então você consegue passar isso para o seu respectivo, ou sua respectiva, e você também consegue entender melhor o seu cônjuge, né? Então, achei muito legal que eu encontrei. E detalhe, ela também, o marido dela era muito parecido comigo, então a gente ficou dando dica um pro outro em como resolver as coisas em casa. Eu conversando com ela, parecia que ela estava conversando com o marido e eu com a minha mulher, tipo, foi uma interação, isso numa sala, né? Foi a interação mais legal que teve dessa dinâmica de grupo. Que legal, cara. Mas muito aí... massa. Então é isso, pessoal. Deixa o meu abraço aí. Arthur, vamos fazer aquela transferência aí, ou... Sim. Gui, você vai poder participar dessa palestra agora ou não? Eu precisava só dar uma pausa aqui, que eu tô desde as 5. Tá, então, pessoal, a gente vai dar uma pausa. Quantos minutos aí, Gui? 10, 5 minutos? Não, é que eu queria passar para você, daí se tu quisesse começar aí, tipo, eu vinha para fazer as perguntas no final, te ajudar aí durante. Como é que você prefere? Tanto faz. Então, pessoal, a gente vai dar uma pausazinha agora, tá? O Gui pode colocar a página de espera aí. Daqui a 5 minutos a gente tá de volta aí. Eu vou fazer a minha palestra para falar de um tema bem legal para vocês, que é você eficiente ou ocupado, né? Como ser produtivo em um mundo virtual, onde muito do que a gente vai falar está relacionado exatamente à comunicação, que é o que faz a total diferença. Então, já já a gente volta, fiquem aí ligados para falar sobre esse tema conosco. Grande abraço. Valeu, pessoal. Até logo.